Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. E nós vamos caminhando aqui para mais um dia, graças a Deus. Hoje, quarta-feira, última semana do mês de agosto. Nós vamos continuar aqui no livro de Ezequiel. Estamos no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós vamos ver o capítulo 9, 10, 11 e 12, tá bom? Vamos lá, gente? Então, Ezequiel, capítulo 9, diz assim: Então o ouvi clamar em alta voz: Tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com a sua arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, e que tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: Percorra a cidade de Jerusalém, e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: Sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: Contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram uma matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? E ele me respondeu: A iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: O Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com o estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: Fiz o que me ordenaste. Capítulo 9, a gente tem uma descrição de um anjo, muito provavelmente, um querubim, né, que tem uma autoridade muito grande, sendo ordenado a marcar aqueles que ainda tinham algum temor pelo Senhor, mas aqueles que não tinham nada de temor do Senhor, que realmente tinham se afastado de Deus, eram para ser mortos por outros anjos que o Senhor estava então comissionando nesse momento. Gente, como é tremendo ver como Deus ele age de maneira avisada, né? Deus não faz nada sem antes falar com a terra, com o povo, com os homens, porque ele avisa sobre a maldade da humanidade, ele avisa sobre aonde estamos errando e tudo mais. Então, capítulo 9 fala de uma forma bem difícil, né, a descrição dessa matança que vai acontecer ali em Israel, né, em Jerusalém e Judá. Capítulo 10. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóboda que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: Vá entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: Apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e ficou ao lado de uma roda.
No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins, podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo, quanto à sua aparência eram iguais e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, eles iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam, enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam, e quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Capítulo 10, Ezequiel está tendo uma visão dos 4 seres viventes novamente, porque Deus está se movendo para a destruição, para o juízo ali sobre Judá e Jerusalém. Então ele está vendo Deus se mover, porque nós vamos ver mais para frente, a glória de Deus vai sair daquele lugar. Deus vai abandonar completamente aquele território, aquele lugar, porque os homens sujaram, contaminaram toda a terra de Israel com as suas práticas, como a palavra está falando, com a sua idolatria. Deus não pode habitar no meio do pecado. E Deus então se afasta, abandona realmente o templo ali. Capítulo 11. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Assur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em quem vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Eu os expulsarei da cidade, e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e os castigarei. Vocês cairão à espada, e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis.
mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: Eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e devolverei a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão toda a sua imagem repugnante e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Capítulo 11 fala desse grande julgamento, né, que está acontecendo sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre todo Israel, sobre todo o povo que ainda está por ali. Mas o Senhor está fazendo uma promessa que ele já vem fazendo de longa data, né? Que ele tem os expulsado, sim, para limpar a terra, para fazer com que a terra descanse de todo esse pecado, de toda essa idolatria, de toda essa contaminação, de tanto sangue derramado. E quando o Senhor então findar essa profecia, ele diz que ele vai trazê-los de volta e vai dar a terra para eles. E aqui no capítulo 11 ele faz uma promessa que ele vai fazer não uma vez, mas várias vezes na palavra: vou trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Vou fazê-los obedecer a minha lei, porque vocês me amam, porque vocês estão realmente desejando me obedecer. Gente, como é poderoso isso, saber que Israel vai ser salvo, saber que Israel vai se render ao Senhor em obediência, em humildade, né? Em realmente adorar a Deus, porque eles são essa nação escolhida pelo Senhor, né? Deus vai fazer tudo isso. E a gente sabe que ele vai fazer porque a palavra dele não volta atrás. Ele não mente, né? Ele cumpre tudo que ele diz. E a gente sabe que isso vai acontecer. Capítulo 12, para nós finalizarmos nossa leitura de hoje. Diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe sua bagagem através dele. Ponha nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois da tarde fiz com as mãos um buraco no muro.
Ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros, à vista de todos. De manhã recebi esta palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não perguntou: o que você está fazendo? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito a eles. Irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele e ele será apanhado em meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não a verá e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei um pouco deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações, aonde forem, contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, trema enquanto come a sua comida, e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país: assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência de todos os que estão ali, de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou: Filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio e não será mais citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras em meio ao povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora, tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano Senhor. Deus está trazendo mais um símbolo, mais uma alegoria, mais uma forma didática de mostrar para Jerusalém e Judá o que vai acontecer com eles. E dessa vez ele faz exatamente como aconteceu com um dos príncipes, que foi levado para o exílio e ele tenta fugir pelo muro. É disso que Deus está falando. Se não me engano, a gente leu inclusive já essa passagem. Mas o Senhor está dizendo que tudo que ele tem dito, ele vai cumprir nesse tempo, no tempo de Ezequiel, nesse tempo em que eles estão vivendo, nessa geração que eles estão vivendo. O exílio só duraria 70 anos, é praticamente o tempo de uma vida, o tempo de uma geração simplesmente. Então, todos aqueles que estavam ali vendo toda aquela situação da derrota de Judá e Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, provavelmente veria todo o exílio, os 70 anos que eles ficariam na Babilônia, e muitos deles então vão ver as promessas se cumprirem da destruição total de Jerusalém, do exílio por completo, de como Deus vai fazer eles se tornarem prósperos mesmo na Babilônia, eles vão constituir casas, famílias, viver ali por 70 anos e depois o Senhor, através de Ciro, vai trazê-los de volta para começar a reconstrução de Jerusalém. Então Ezequiel está profetizando a respeito de tudo isso que está acontecendo. E no finalzinho eles dizem que Ezequiel está profetizando sobre coisas futuras. E o Senhor diz: não, Ezequiel, avisa para eles que tudo que eu estou falando através de você não é para frente, é para agora. Então, existem profetas na palavra que nós vemos que fala de profecias futuras mesmo.
mas o profeta Ezequiel, ele está muito presente em tudo que está acontecendo e ele está profetizando para aquele tempo grande parte das suas profecias. Algumas a gente sabe que ainda não se cumpriu plenamente, mas na sua maioria, Israel, Judá, Jerusalém, né, viveu tudo isso que Ezequiel está falando aqui. Eles viram e sentiram na própria pele tudo aquilo que o Senhor falou que ia fazer, fez e continua fazendo, né? Porque o Senhor está ainda completando a obra através de Israel. Amém, queridos? Vocês possam meditar aí nessas palavras que Ezequiel está dando. Nós temos aí 4, 5 versículos, capítulos que a gente lê hoje, né? 9, 10, 11, 12, 4 capítulos. São pequenos, então dá para meditar um pouco mais nos textos, né? Extrair um pouco mais daquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar. E cada vez que a gente vai lendo, a gente vai realmente tirando um pouco mais dessa palavra, porque Deus tem prazer em nos ensinar profundezas, né? Riquezas que Ele tem declarado na palavra dele para nós. Amém? Deus abençoe, ótima quarta-feira para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui continuando Ezequiel capítulo 13, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.